2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. E a palavra de Deus, na minha tradução, diz assim: Portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. Mas a Deus já somos manifestos e espero que também nas vossas consciências sejamos manifestos. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa, a fim de que tenhais resposta para os que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E pensando mais concretamente no versículo 17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, há cerca de 500 anos atrás, alguém encomendou uma obra de arte a um escultor. Deu-lhe um bom pedaço de mármore, bastante grande. Esse pedaço de mármore, de primeira qualidade, começou a ser esculpido e os escultores, por incapacidade, por distração, por negligência, acabou por dar alguns golpes com o cinzel que literalmente estragou aquele mármore. E aquela peça de mármore de mais de 4 metros de altura ficou ali durante algum tempo, até que consideraram que era um bem de grande valor que não podia ser desperdiçado. Então contrataram Miguel Ângelo, um dos famosos escultores, entre os grandes pintores também, daquele tempo na Itália. Miguel Ângelo pegou naquele pedaço de mármore que já não servia para nada, ainda que fosse de grande valor, que estava praticamente arruinado, e pegou no seu cinzel e começou a esculpir. E saiu uma obra-prima, uma obra perfeita. A estátua de Davi. De Davi da Bíblia. Digno de um museu. Meus irmãos, como coisas que às vezes parece que não têm valor, coisas que de certo modo são estragadas, nas mãos de um artista passam a ser recuperadas e colocadas em grande valor e serem obras de arte. Meus irmãos, assim somos nós. Nós que não tínhamos valores, nós que fomos estragados pelo pecado, fomos restaurados, recuperados. E hoje, diante de Deus, somos obras de arte. Ainda que precisemos tantas vezes do cinzel de Deus, para continuar a esculpir, para que nós possamos de facto ser aperfeiçoados e chegar àquele ponto de podermos ser colocados lá junto de Deus, como sendo preciosidades para a vida eterna. Mas, meus irmãos, é de facto interessante aquilo que o apóstolo Paulo escreve aqui. Se alguém está em Cristo,
As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez de novo. Meus irmãos, quero chamar a vossa atenção para esta condicional. Se alguém está em Cristo, é porque alguns estão, outros não. Mas quando alguém está realmente em Cristo, o que é que isso significa? Significa que, de facto, a obra da redenção de Cristo teve um efeito em cada um de nós. De facto, essa obra de redenção e este estar em Cristo aqui é, de facto, sermos capazes de nos colocar naquela posição em que nós éramos pedra dura, imperfeita, sem sentido estético, e sermos trabalhados, sermos aperfeiçoados de tal modo que todos à nossa volta reconhecem esta é uma obra de arte. E digamos, neste contexto eu pergunto, o irmão ou a irmã é uma obra de arte? Ou ainda é um pedaço de mármore de grande valor, mas que está corrompido, que está ainda por trabalhar, que está ainda por moldar-se, por aperfeiçoar-se? Meus irmãos, estar em Cristo é talvez das frases mais profundas em termos de significado em toda a Escritura, particularmente no Novo Testamento. O que é estar em Cristo? O que é que significa que eu estou em Cristo? Seria talvez, porventura, mais fácil pensarmos Cristo está em nós. E ainda assim já é complexo. Cristo está em nós. Como é que Cristo está em nós? Mas também lá vamos. Porque estarmos em Cristo também é Cristo estar em nós. O que é que significa então que eu estou em Cristo? Significa, meus irmãos, que a segurança nós temos-la em Cristo. Significa que Cristo Jesus suportou na cruz do Calvário o julgamento e o castigo de Deus. Que Jesus, em nosso lugar, por causa das nossas deficiências, por causa do nosso pecado, por causa dos nossos erros, levou todo o nosso pecado. E conforme a Escritura também diz, que Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, cravou aquela cédula que trazia o castigo para nós. E o nosso pecado foi crucificado, foi levado naquela cruz do Calvário. E por isso mesmo, diante de Deus, nós conseguimos agora ter livre acesso. Por causa da misericórdia e graça de Deus. Mas por causa que o nosso pecado foi levado por Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, não apenas isso. Cristo Jesus também não apenas morreu, Ele também ressuscitou. E essa ressurreição de Jesus traz uma nova esperança para nós, traz uma nova vida. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Morto nos seus pecados, morto na sua separação de Deus e que volta à vida. Vida abundante, vida com sentido, vida com propósito. E essa vida é aquela que nós temos em Cristo. Se alguém está em Cristo, já é beneficiário dessa redenção que Cristo conseguiu para nós. Não foi outro que morreu da cruz do Calvário. Não foi o santinho daqui ou dacolá. Cristo Jesus, tão somente. Somente Cristo Jesus foi àquela cruz do Calvário por causa de nós. E todo o pecado, tudo aquilo que nos separava de Deus foi levado por Cristo Jesus. Por isso mesmo hoje já não há mais barreiras, já não há mais objeção, já não há mais obstáculo, já não há mais caminho fechado. Nós chegamos a Deus. Chegamos a Deus através de Jesus. Tal como Ele havia afirmado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Meus irmãos, cada um de nós que está aqui, crente ou ainda não, crente ou apenas simpatizante ainda, chegamos a Deus Pai, tão somente através de Jesus. Ele é o caminho, não há outro. E quando nós chegamos a Deus, então, de certo modo, estamos em Cristo. Cristo também está em nós.
Meus irmãos, há uma outra coisa extraordinária aqui, é que de facto nós não esperamos em Cristo e não temos Cristo apenas para esta vida. A Escritura fala-nos de uma herança tremenda. E estar em Cristo é isso também. Não é estar em Cristo apenas nesta vida, é estar em Cristo também na vida futura. E por isso mesmo o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz que nós somos co-redentores com Cristo. Somos herdeiros ou co-herdeiros com Cristo. Co-redentores não, esqueçam isso. Não há outro redentor a não ser Jesus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Aquilo que Cristo vai herdar como Filho de Deus, nós herdaremos também. Nós não iremos apenas estar a eternidade com Deus. Nós iremos receber de Deus o mesmo que Jesus recebe. Ah, pastor, isso é presunção. Pastor, nem pense nisso. Jesus é Deus. Jesus é Filho de Deus. Será que nós vamos receber o mesmo que Jesus recebe? A Escritura diz que sim. Por muito que isso pareça demasiado grande e fabuloso, é aquilo que a Escritura apresenta. Nós somos filhos de Deus. Porque cremos no seu nome. Porque, de facto, somos beneficiários desta redenção extraordinária de Jesus. E estar em Cristo é isso mesmo. É estar com Cristo, estar ao lado de Cristo, estar de mãos dadas com Cristo e aquilo que Ele vai receber, aquilo que o Pai lhe vai dar, dá também a nós. Porque Deus não faz essa separação. Deus não dá o universo, não dá o trono a Jesus, deixando-nos de fora. Aquilo que Cristo vai herdar, nós herdaremos também. Se alguém está em Cristo. E este estar em Cristo é isso. Mas, meus irmãos, nós, estando em Cristo, precisamos também de nos apropriar em cada dia do conhecimento da verdade. E essa palavra, tal como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu preciso em cada dia, enquanto estou aqui, ainda que na expectativa do futuro, ainda na expectativa da vida eterna, ainda na expectativa da herança que me está reservada. Eu estou aqui e tenho que viver em Cristo e com Cristo. Tenho que viver na verdade. O Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus irmãos, é interessantíssimo aquilo que o apóstolo Paulo menciona aqui. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Permitam uma pergunta. Cada um que está aqui, você acha que é uma nova criatura? O que é isso de ser nova criatura? Nova criatura quer dizer que somos novos. Que houve um novo nascimento, que nós somos diferentes. E somos diferentes a partir de quando? A partir do momento em que aceitamos o Senhor Jesus. A partir do momento em que o Espírito Santo nos convence. A partir do momento em que realmente, conforme Jesus falou a Nicodemos, necessário te é nascer de novo. E Nicodemos ficou tão apavorado porque pensou em termos humanos, como nós pensaríamos também. É necessário que eu volte ao ventre de minha mãe e torne a nascer? Não. O que é carne, o que é nascido da carne, é carne. Obrigado. Mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. E realmente, meus irmãos, o novo nascimento é tão radical que nós não podemos ser mais os mesmos. E é por isso que o apóstolo Paulo coloca isto, digamos, desta forma tão profunda. As coisas velhas passaram. Tudo se fez de novo. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo dá em outras passagens das suas epístolas os indicadores daquilo que de facto está associado com este nascer de novo. Com aquilo que tem que ser operado em nós. Com aquilo que, no fim de contas, é a nossa luta do dia a dia. E há alguns textos que eu gosto muito. Um deles está em Gálatas.
capítulo 2, versículo 20. Alguns irmãos, porventura, saberão de cor. Mas eu queria dirigir a vossa atenção para esse versículo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E o apóstolo escreveu assim. Gálatas 2, 20. Vejam o que ele diz. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mas, irmãos, eu creio que este versículo está tão ligado com aquele em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E o contexto que está ali à volta daquele texto. Vejam, já estou crucificado com Cristo. Você sentiu os cravos a atravessarem a sua mão? Você sentiu a coroa de espinhos na sua cabeça? Você sentiu aquela lança furar o seu coração? Você sentiu isso? Mas Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Quer isto dizer em termos espirituais? Quer dizer que eu já me liguei a Cristo de tal maneira que aquilo que foi o seu sacrifício, o seu sofrimento por causa do meu pecado, eu assumo isso, sinto isso, vivo com isso, dou graças a Deus por isso, mas também vou naturalmente procurar não levar Jesus a sofrer mais por causa do meu pecado. Já estou crucificado com Cristo. Mas vejam o que ele diz, mas vivo. A crucificação levou Jesus à morte, mas Jesus ressuscitou, venceu a morte. Nós estamos crucificados com Cristo naquele sentido que não estamos mais a viver para o pecado. Não estamos mais a viver aquela vida velha que tínhamos. Nós vivemos, mas vivemos que tipo de vida? A vida que agora vivo na carne, porque ainda estamos na carne. Vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que tipo de vida temos nós? Uma vida nova. As coisas velhas passaram, isto tudo se vê de novo. Nós somos novas criaturas. Novas criaturas vivem vidas novas. E essa vida é uma vida com Cristo. É uma vida que naturalmente procura agradar a Cristo. Procura ter Cristo ao seu lado. Meus irmãos, deixem-me colocar as coisas nestes termos. Você faria aquilo que tem feito, ou aquilo que às vezes faz, se Cristo estivesse aí ao seu lado? Você diria aquilo que diz, se Cristo estivesse lá a ouvir? Você teria as atitudes que tem tido, se Cristo estivesse lá? Eu quero dizer-vos com toda a honestidade, algumas eu não faria. Algumas coisas eu não diria. Porque sei que Cristo, que é santo, não iria aceitar ainda as minhas imperfeições. Digamos, diante deste conceito de santidade de Deus e de Cristo a viver em nós e nós em Cristo. Meus irmãos, quando... Às vezes é tão fácil nós esquecermos isto. Às vezes é tão fácil nós voltarmos à vida velha. Às vezes é tão fácil nós dizermos pela boca fora de que somos crentes, que estamos em Cristo. Mas Cristo não está ali mais ao nosso lado. Porque se Ele estivesse, a nossa atitude seria outra. O apóstolo Paulo sentiu isto de uma forma tremenda. Quando ele disse, e eu lembro-me disso tantas vezes, não para minha desculpa, mas para meu encorajamento, miserável homem que eu sou. O que eu quero fazer não faço, e o que não quero, estou sempre a fazer. Miserável homem que eu sou. Meus irmãos, quando nós temos a consciência da santidade de Deus, as nossas imperfeições, por mais pequenas que sejam, afetam-nos. Deixam-nos desolados diante de Deus.
isso que o apóstolo Paulo está a dizer e que menciona em várias das suas cartas, meus irmãos. Querem ver outra? Em Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. E eu gosto muito de começar no versículo 8, mas Efésios capítulo 2. Vamos ao versículo 8. Efésios é logo a carta que está a seguir a Gálatas. Efésios 2, 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E agora vejam o verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Vejam a questão da criação. Nova criatura é. Criados em Cristo Jesus. Para quê? Para continuarmos na mesma? A nossa vida tem que mudar. Criados para as boas obras, as quais Deus antes preparou para quê? Para que andássemos nelas. Para que andássemos nelas. Não para elas enfeitarem o nosso casaco ou serem um objeto decorativo. Para que andássemos nelas. Isso é, para que nós vivamos praticando as boas obras. Os irmãos notem ainda um pouquinho mais à frente, em Efésios capítulo 4, versículo 24. Efésios capítulo 4, verso 24 diz: e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Revestir do novo homem. Agora, meus irmãos, alguns podem ficar a entender: então eu só posso vestir uma capa. Basta-me vestir uma capa de cristão. O povo até diz, o hábito faz o monge, não é? Então, se eu vestir uma capa de cristão, eu pareço cristão e eu tenho um comportamento cristão. Mas eu não sou cristão. Eu não sou cristão se só tiver a aparência. Se só for alguma coisa de fora. Tem que ser alguma coisa que vem cá de dentro. E é de facto essa a ideia que o apóstolo Paulo tem aqui. Vejam a partir do verso 20 deste capítulo 4. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Se é que o ouviste e nele fostes instruídos conforme é a verdade em Jesus. Agora vejam, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior. As coisas velhas passaram. A despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem que se corrompe pelas concupiscências ou cobiças do engano. E a vos renovares em quê? No cascol, no lenço, na gravata, na vossa mente. A vos renovar na vossa mente. Meus irmãos, essa é de facto a grande questão. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Meus irmãos, aquilo que veio a seguir é extraordinário. Nova criatura é, voltando lá a Coríntios, capítulo 5, verso 17. As coisas velhas passaram. E depois o que é que diz? Eis que tudo se fez de novo. Se os irmãos não sabiam esse versículo de cor, eu encorajo que o memorizem. Que o guardem na vossa mente, faça parte da vossa vida. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez de velho outra vez. De novo. E, meus irmãos, essa palavra aí que está escrita, eis, é extraordinária. Os irmãos já tiveram situações em que, por exemplo, quem terminou um curso recebeu um diploma. O que é que faz com esse diploma, sobretudo quando chega junto dos seus? Esconde e até tem vergonha, não é? Não. Eis, está aqui, consegui. Mas, irmãos, é esta ideia de alegria, de júbilo.
Se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram. Eis, eu sou uma nova criatura. E, meus irmãos, isto por um lado é de alegria, mas por outro lado é de responsabilidade também. Porquê? Porque nós estamos a dizer ao mundo, àqueles que estão à nossa volta, que nascemos de novo. Que somos novas criaturas. Que as nossas coisas velhas passaram. E tudo, não apenas algumas coisas, mas tudo se fez de novo. E esta é a grande novidade do cristianismo e é o grande efeito de Cristo estar em nós. É que as coisas velhas passaram da nossa vida. Nós não pensamos mais como pensávamos. Nós não fazemos mais como fazíamos. Nós temos atitudes diferentes. Tudo se fez de novo. Meus irmãos, quando aqui, pegando neste versículo que nós lemos há pouco em Efésios, a vos renovar no espírito da vossa mente, eu ligo imediatamente com aquilo que foi o tema, e ainda é o tema da nossa igreja para este ano. Transformados, alguns já esqueceram, mas transformados pelo poder do Espírito. Com base em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo a Deus. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. Porquê? Pela renovação da vossa mente. Ou seja, meus irmãos, é aqui dentro, não é aqui fora. Nós não nos podemos conformar com os padrões deste mundo, com aquilo que a sociedade traz e nós vamos também por aí fora. Tem que haver transformação. E essa transformação, meus irmãos, tem que ser aqui. Há pouco, no tempo da escola dominical, eu mencionei a situação do porco. Permitam-me. Não é ofensa para ninguém, nem é analogia com ninguém. Mas nós podemos pegar num porco, lavá-lo, mangueira de jato ali, passar-lhe shampoo e tudo mais, colocá-lo todo perfumado, colocar um lacinho e deixamos o porco junto a uma pocilga. E o que é que ele faz? Vai chafurdar-se. E vai se espojar ali, porque para ele aquilo é o lugar dele. Meus irmãos, perguntamos nós porquê. Tive eu tanto trabalho, porquê? Porque é porco. É a natureza dele. Meus irmãos, nós éramos assim também, a nossa natureza era pecaminosa. Mas nós estamos agora em Cristo. Nós fomos transformados. As coisas velhas passaram. Tudo se fez de novo. Nós não podemos voltar mais. Eu digo nós porque eu também estou aí. Eu não estou a dizer vós. Eu não sou diferente de vós. A minha natureza também é humana. Sou pastor, mas a minha natureza é humana. Como eu mencionei há pouco, o apóstolo Paulo também sentiu isso. Miserável homem que eu sou. E nós temos o apóstolo Paulo lá em grande destaque. Mas ele era homem também. O diabo também atacava, o diabo também vinha sobre ele. A natureza do apóstolo Paulo também era como a nossa. E às vezes o apóstolo Paulo não aguentava, cedia à tentação. Mas, meus irmãos, quando nós temos a mente de Cristo, como a palavra de Deus fala, então, meus irmãos, as coisas velhas têm que ficar para trás. E nós exibimos com alegria: eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. As coisas velhas da minha vida passaram. Agora, meus irmãos, quais as coisas velhas? Tudo. Isso significa que nós temos que cortar radicalmente com o passado? Não. Cortamos radicalmente com o passado velho, com o passado que era sem Cristo, com o passado que era sujo. Há coisas boas do nosso passado que nós conservamos. E essas não precisamos de mudar. Mas, meus irmãos, a Escritura aqui fala das coisas velhas que eram pecaminosas. E eu aqui, sem querer estar a tocar em cada um de vós, mas ao mesmo tempo também crendo, cada um de vós examine-se. Quais as coisas velhas da sua vida que o irmão ou a irmã tinha vergonha, que não gostaria de modo nenhum de ter, que passaram exatamente no processo da vossa entrega, da vossa consagração a Cristo, da limpeza que Cristo fez. E, meus irmãos, há algumas dessas coisas que, às tantas, teimam em voltar-se. Teimam em voltar-se.
cada um de nós. E, meus irmãos, não esteja a pensar nos outros. Pense em si. Eu tenho que pensar em mim. E eu digo-vos, pensei em mim ao preparar esta mensagem já há algum tempo. O que é que às vezes em mim ainda teimosamente volta? O que é que faz que eu não esteja em Cristo a 100%? E às vezes parece que quero pôr Cristo um pouco de lado da minha vida e dizer, agora quero ser eu. Agora é o meu prazer, é a minha satisfação, é a minha vontade. E eu sei que isso é contrário ao Senhor. As coisas velhas, às vezes, querem voltar ao lugar. Mas, meus irmãos, é somente a paciência e a misericórdia do Senhor. É somente a paciência e a misericórdia do Senhor para connosco. Que ainda nos aceita, mesmo quando nós falhamos. Todos nós, pelo menos aqueles que temos estudado o Antigo Testamento, vemos como o povo judeu, que era o povo amado do Senhor, que experimentou milagres, que experimentou a mão de Deus de uma forma extraordinária, que teve os profetas que avisaram, o povo caía e voltava a cair. E o Senhor estendia a mão e trazia de novo. Até que Deus se cansou. E aquele povo foi levado em cativeiro. Chorou amargamente, até que foi restaurado. Mas Deus continuou a amar aquele povo. E, meus irmãos, Deus continua a amar-nos, a nós, apesar das nossas imperfeições. Assim como os pais que estão aqui amam os seus filhos, mesmo quando eles fazem o que fazem. Deus ama-nos, meus irmãos. É da natureza de Deus. Mas Deus não gosta nada quando nós tropeçamos. Deus não gosta nada quando nós voltamos à velha natureza. Se alguém está em Cristo, e eu aqui não peço mãos levantadas, mas pergunto, o irmão ou a irmã, você que está aqui está em Cristo? Se está, as coisas velhas passaram. E não é só algumas que se fazem de novo. A Escritura diz, tudo, eis que tudo se fez de novo. Deus quer fazer da nossa vida, em cada dia, uma vida nova. Vida abundante, vida feliz. E se nós não temos, temos de perguntar, porquê, senhores? E quando nós olhamos no espelho de Deus, através do seu Espírito, Ele mostra-nos o que não está bem em nós. Meus irmãos, às vezes dói. Mas porque Deus nos ama, Ele quer aperfeiçoar-nos. Meus irmãos, não esperem outra coisa de Deus, senão aquilo que a sua palavra dele diz. Ele quer levar-nos não apenas a um ponto de sermos melhores. Os irmãos sabem a que ponto? À perfeição. A palavra de Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. E eu digo aos irmãos com toda a honestidade, eu ainda não sou santo como Deus é santo. Ainda não sou perfeito como Deus é perfeito, mas eu quero ser. E eu tenho que me esforçar para ser e tenho que fazer tudo aquilo que está ao meu alcance para ser e para chegar lá. É fácil? Não, às vezes dói muito. Porque o nosso velho homem, às vezes, quer pegar-nos a perna. Quer voltar, tem saudades do tempo em que controlava a nossa vida. Mas se alguém está em Cristo, e o segredo está aí, meus irmãos, é estarmos em Cristo, estarmos agarrados a Cristo, termos Cristo ao nosso lado, de tal modo que Ele nos governa, que Ele dirige a nossa vida. E quando isso acontece, o velho homem é descartado, é posto para fora. E nós somos novos. Meus irmãos, quando somos novos, quando realmente temos essa apresentação do fruto do Espírito, então, meus irmãos, a nossa vida é muito melhor. E não é só melhor para aqueles que estão à nossa volta, é melhor
para mim, é melhor para nós. Quando nós lemos e procuramos colocar na nossa vida aquilo que Paulo escreveu na carta aos Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, que eu deixaria aos irmãos para ler em casa, mas diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. O fruto do Espírito é esse. Será que nós estamos a deixar que o Espírito produza esse fruto em nós? Quando a Escritura lá diz, eis que tudo se fez de novo, será que nós podemos dizer, eis que eu apresento o fruto do Espírito? Ah, meus irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, que Deus me ajude. Porque eu sou tanto ou mais responsável diante de Deus do que cada um de vós. A Escritura diz, a quem muito se lhe der, muito se pedirá. E eu, não apenas como crente, mas como pastor, tenho dobrada a responsabilidade. Mas cada um de nós também tem. E Deus olha para cada um de nós e trata com cada um de nós com carinho, mas ao mesmo tempo com firmeza e paciência. E tal como Miguel Ângelo pegou naquele bloco de mármore, que estava já imperfeito, pronto para deitar ao lixo, e o esculpiu, e fez uma obra admirável. O nosso Deus, através do Espírito, e através da palavra do Senhor, vai produzindo em nós também aquelas formas, aquele jeito, de tal modo que nós possamos ser colocados lá na galeria de obras de arte do Senhor. Já somos essas obras perfeitas? Ainda não. Estamos a deixar que o cinzelo do Espírito vá trabalhando cada um de nós? Eu espero que sim. Eu desejo que sim. E eu coloco-me nas mãos do Senhor, dizendo, Senhor, trabalha em mim. Trabalha em mim. Faz de mim uma obra perfeita. É isso que os irmãos desejam. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez de novo. Para o próximo domingo eu tinha pensado dar sequência àquilo que está neste capítulo, que é o ministério da reconciliação. Já tem programa, vou deixar isso para outra altura. Mas, meus irmãos, quando nós somos essas criaturas transformadas, não podemos fazer ou deixar de fazer uma coisa. É procurarmos levar os outros a uma reconciliação com Cristo. Procurarmos levar os nossos familiares, os nossos amigos, a um encontro com Jesus. E isso está confiado a cada um de nós. Deus podia usar os anjos para levar a mensagem, mas Deus usa cada um de nós. E isso é um privilégio tremendo. Vamos deixar que o Espírito do Senhor trabalhe em nós para sermos vasos perfeitos, capazes de levar esta mensagem da reconciliação a este mundo que está perdido e separado de Deus. Este mundo que está desfeito e precisa do cinzel de Deus para esculpir obras perfeitas.